Então, galera, seguinte, tá? Uma dessas ferramentas, e quem conversa bastante comigo sabe que eu gosto bastante dela, tá? É a Elastic Stack, tá? O que é a Elastic Stack? A Elastic Stack, basicamente, é um conjunto de ferramentas da Elastic que nos ajuda a ter essa tal da observabilidade. Legal? Ou seja, a Elastic Stack, ela tem o Elasticsearch para guardar os dados. Legal? A gente tem o Kibana, que é esse dashboard aqui, é esse cara aqui, onde a gente consulta, a gente tem as informações, tá? A gente tem a família Bits, né? Bits basicamente são pequenos agentes que você instala nas suas aplicações, e daí ele começa a mandar essas informações para o Elasticsearch. E tem também uma outra ferramenta aí, que é o Logstash. Cada dia tem menos gente utilizando o Logstash, de forma geral, tá? Mas você vai perceber que quando você entra para trabalhar com Elastic Stack, você vai ver que você tem Enterprise Search, que é basicamente busca dentro dos seus sistemas para você trabalhar e etc. E você tem uma camada aqui de observabilidade, tá? E quando você vê aqui em observabilidade, você vai perceber que a gente tem aqui, ó, em observabilidade, logs, métricas, APM. O que é APM? É a tal da rastreabilidade, né? APM significa Application Performance Monitoring. Como que você vai monitorar a performance das nossas aplicações? A gente já vai passar. Ele tem o uptime aqui também, né? A gente instala algo que a gente chama de Heartbeat dentro das nossas aplicações, e ele fica verificando se a nossa aplicação está no ar. Se não estiver no ar, ele vai gerar um incidente e você pode criar alarmes para quando acontecer esses incidentes, você ser notificado por diversos canais. Legal? Então, esse aqui é uma ferramenta e é algo muito comum da gente utilizar aí no dia a dia. Legal? Aí, o que acontece? Aqui é a parte que a gente chama de Discover, tá? Esse Discover aqui, o que é? São as informações que, nesse caso aqui, tá caindo no meu índice do APM, que estão caindo no meu Elastic aqui, tá? Então, aqui eu tenho aqui, ó, 4 milhões de hits que estão caindo aqui. E aqui eu tenho todas as informações que vão caindo e que vão ser interpretadas aqui para mim, tá? Então eu posso chegar aqui, ó, tem todas as informações, ó, veio do Brasil, a cidade que acessou, tá na Paraíba, veio através do Google e etc. Eu vou ter todas as informações que o cara veio para bater no meu serviço, no meu sistema e etc. aqui para mim. Tá? Eu começo a pegar essas informações e com essas informações eu vou conseguir cair em algo que a gente chama de no APM. Eu vou mostrar para vocês aqui o APM aqui para vocês, que é o seguinte. Quando eu clicar aqui, tá? Eu tô aqui em algo, numa plataforma que é um sistema nosso que a gente chama de Events Platform, que por acaso esse Events Platform basicamente é o sistema que vocês entram lá para navegar na nossa imersão, tá? Então, quando a gente cai aqui, ó, imersão/evento, tá? Esse site aqui, ó, com correção de exercícios, etc, e tudo mais, é essa plataforma aqui, tá? E aqui a gente consegue ver alguns pontos importantes. Por exemplo, a gente consegue ver que a gente está tendo aqui 200 transações por minuto, tá? Em média, a gente consegue ver aqui a quantidade de requisições estão batendo requisições 200, taxa de erro zero aqui, graças a Deus, ó, 24 horas não bateu nenhum erro nessa nossa plataforma, show de bola, né? E aqui essas cores aqui, você vai perceber que eu tenho algo muito interessante. Primeira coisa que é interessante aqui é que você vai começar a ver que eu tenho aqui o Postgres, que é o banco de dados que a gente está trabalhando, tá? E você vai ver aqui que a gente tem o Django também, tá? Essa aplicação é feita em Django com Python, tá? E aqui a gente tem aqui as principais transações que estão ocorrendo e o tempo, tá? De cada requisição. Então, se você olhar aqui por média, né? A requisição que toma mais tempo no final das contas é onde que a gente usa para fazer login, mas se você vê de forma geral, as nossas requisições aqui, por média, estão 247 milissegundos, 228 milissegundos. Então, assim, se você olhar, tá dentro do que a gente organizou aqui e tá tranquilo, tá? Então, tá tudo ok.
Então, de forma geral, a gente consegue ver esse nível de transação. Agora, uma coisa muito legal é que quando, por exemplo, tá, eu chego numa determinada transação, tá? Eu vou chegar aqui, por exemplo, nessa transação aqui, ó, View Challenge Index View. Aqui, essa transação, eu consigo olhar, ver o throughput que eu tenho aqui, a latência que eu tenho, a taxa de erros, e eu consigo ver agora a distribuição da latência dessas requisições que estão caindo aqui comigo, tá? Então, o que que acontece se você olhar? Se você olhar aqui, ó, eu tenho requisições, por exemplo, eu tenho 191 transações que tá aqui, ó, entre 100 a 200 milissegundos. Eu tenho requisição que está entre 200 a 300. Eu tenho requisições, ó, 94, que está de 300 a 400. Mas se você olhar aqui no fim, eu tenho uma requisição espúria aqui para mim, ó, que está demorando entre 1,3 segundos a 1,4 segundos, né? Então, o que que acontece aqui no meio dessa história? Como que eu consigo entender o porquê que essas coisas estão acontecendo? Eu consigo clicar aqui e entender o que acontece com essa requisição, tá? E aqui ele vai mostrar para mim, ó, desde o momento que a pessoa bateu na minha plataforma até o momento, tá? Que ela tá processando, por exemplo, os templates do Django, até o momento que ela caiu para consultar o meu banco de dados. E eu consigo ver aqui, ó, provavelmente, ó, é cagada nossa. Tá vendo, ó? Deve estar feito aqui, ó, algum loop bizarro que tá fazendo a gente fazer um monte de consulta nesse banco aqui. Então aqui, ó, eu já consigo falar para a pessoa responsável. Poxa, olha, tem cagada aqui, ó. Tá fazendo um monte de select de challenge pages aqui. Se eu clicar aqui, eu consigo ver o select, tá? Pelo menos não é asterisco, né? Mas o que que acontece? Provavelmente esse cara aqui tá fazendo cocô. E depois aqui ele cai fazendo mais select. Então a gente tá com um super problema aqui nessa página aqui. Olha só. Por outro lado, mesmo assim, essa transação ela ficou mais lenta que as outras, mas de uma forma ou da outra ela não deu erro. A gente conseguiu entregar, né? A gente entregou uma requisição que normalmente é entregue em 300 milissegundos e ela foi aparecer para ser entregue em 1 minuto e meio, tá? Então dá para a gente melhorar e dá para a gente entender essa requisição. Por outro lado, essa requisição não necessariamente deu erro, tá? Agora aqui, por exemplo, eu tenho uma outra requisição que eu separei aqui para vocês, que é, por exemplo, na School of Net, tá? Som Platform, é como a gente encara ela aqui dentro. Na Som Platform, se a gente pegar aqui nas últimas 24 horas, a gente teve esses erros aqui, ó. Né? Então, ó, em 24 horas, na School of Net, a gente teve 6, 7, 8, 9, 10 erros. Então, isso significa que das últimas 24 horas, né, 10 erros aconteceram e que estouraram, provavelmente, na cara do usuário. O estourar é erro aconteceu, né? Não vai mostrar a linha, o código, mas vai mostrar ali, assim, ó, puta, deu erro 500, vai aparecer ali pro usuário. Tá personalizado o template? Tá. Mas estourou 10 erros, tá? Ali pra gente. E a gente tem que conseguir descobrir o porquê que essa parada tá dando esse erro. Então, o que que acontece? Vamos imaginar que eu quero entender o que que aconteceu aqui, ó. A gente tem uma área no site que chama Agilidade e Gestão. E se eu clicar aqui, ó, ele vai mostrar o erro, a hora, quantas ocorrências, aconteceu uma ocorrência, tá? E ele vai trazer aqui para mim, mostrando, ó, que o problema que deu, tá? Foi no sitemap.py, na linha 22, na linha 92, aqui para mim, tá? E aqui eu já consigo saber quais eram as variáveis locais no momento do acesso, entendeu? Quais eram o metadata. Eu consigo ter todas as informações para eu conseguir tentar reproduzir esse problema. E o problema estava no sitemap.xml. Provavelmente quem acessou foi um robô, tentou indexar algum conteúdo que não estava constando, o nosso sistema não conseguiu tratar. Tá mostrando aqui, ó, que é o Bing Bot que fez o acesso, né?
E o Bing tomou um erro na cara aí na hora de conseguir trabalhar aí com a gente. Legal? Então, esse aí é um ponto, assim, interessante para a gente conseguir ver. Então, perceba que eu consigo ver o que eu posso melhorar no meu sistema, eu posso ver e entender os erros que estão acontecendo no meu sistema, ok? Por outro lado, eu consigo também ter a rastreabilidade em relação a front-end para back-end. Olha só que interessante. Se você cair aqui, eu estou monitorando as transações da School of Net pela perspectiva agora do front-end, tá? Porque o front-end sempre vai chamar o back-end, que vai chamar o banco de dados, que vai fazer isso, que vai fazer aquilo, que vai fazer aquilo. Legal? Então, o que que acontece aqui nesse caso? Eu quero entender as transações de pessoas que tentaram entrar numa página de projeto prático /PHP lá na School of Net. Então, o que que vai acontecer? A gente consegue ver essas transações e o tempo, tá? E a gente consegue ver, poxa, ó, tem transação que demorou pra caramba, mas aqui a gente consegue entender o seguinte. Tá vendo aqui onde eu tenho verdinho? Esse verdinho aqui, ó, School of Net Run, que tá escrito aqui RUM, tá? É o nosso front-end. E aqui, o Som Platform é o nosso back-end. Então aqui eu consigo ver a chamada caindo no front-end, chamando o meu back-end. O meu back-end provavelmente chamando, processando o Django internamente, aí voltando para o front-end e executando todo o final aqui, executando inclusive os JavaScripts que ele acaba mostrando aqui pra gente. Então, perceba que uma requisição eu consigo rastrear desde ele bater no front-end, desde ele bater na minha aplicação, desde ele bater no meu banco de dados, e se essa aplicação tivesse um microserviço colado que ele chamou, ia mostrar batendo nesse microserviço, que ia bater no outro microserviço, e eu ia conseguir entender passo a passo de tudo que aconteceu. Ok? Então, isso aí é algo assim extremamente importante para que vocês consigam se ligar a como é importante a gente ter, nesse caso aqui que a gente está trabalhando, rastreabilidade, tá? A gente consegue rastrear e entender o que está acontecendo com essa transação. Fez sentido aí para vocês, galera? Por favor, escrevam aí no chat, tá? Se fez sentido aí para vocês. Todo mundo muito calado. E eu queria pegar um Red Bull, mas está meio longe do meu alcance aqui. Mas show de bola. Então, respondam aí, galera. Está fazendo sentido isso que eu tô falando? Então, tudo isso que eu tô fazendo, galera, por mais que pareça, poxa, que top, é extremamente fácil de implementar.